crianças, muito bom dia. Vamos lá para mais um dia de atividades. O que é que estudaremos hoje? Estudaremos as disciplinas de português, educação física, artes. A gente vai fazer um percurso por quase todas as disciplinas, na verdade, no dia de hoje. O que é que a gente vai estudar em artes? A gente vai falar um pouquinho sobre o teatro grego. Lembra que na aula passada de artes a gente conversou um pouquinho sobre as máscaras, sobre a comédia, sobre a tragédia. E a gente viu que essas máscaras surgiram lá na Grécia Antiga. Aí hoje, lá na disciplina de artes, vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 18. Abram aí o livro de vocês na página 18 e percebam e façam a leitura do que é que vem dizendo aí. Observem aí que vem falando um pouquinho sobre o teatro grego. As máscaras teve toda a relação com o teatro. E olha como era o teatro grego. O teatro grego teve a sua origem relacionada às festas em homenagem ao deus Dionísio. Estas celebrações incluíam espetáculos de dança, músicas, recitação de poesia e mímica. Entretanto, foi por volta do século VI a.C. que o teatro grego antigo atingiu seu apogeu com o surgimento, sabe de quê? Da tragédia e da comédia, como gêneros teatrais. Nesse período foram construídos diversos teatros ao ar livre. E aí vocês vão observar essa imagem aí que Tia Vanusa vai colocar, que é exatamente como era estruturado o teatro grego. Esse espaço cênico também facilitava a propagação do som, permitindo que até as pessoas sentadas na última fileira da arquibancada pudessem ouvir a voz dos atores no palco. Os teatros gregos eram construídos em declives de colinas, onde ficavam nas arquibancadas. Então, observe aí que legal. Essa é a história do teatro da Grécia Antiga. E aí hoje, vocês em artes farão as atividades da página 19. A gente vai continuar estudando um pouquinho sobre a tragédia e a comédia no teatro grego. Aí tem 3 perguntinhas. Vocês vão refletir um pouquinho sobre elas, fazer a leitura, estudar um pouquinho sobre cada uma dessas questões e responde lá no caderno, na disciplina de artes. Tá ok, pessoal? E aí, em se falando de teatro, que é o que a gente está vendo na nossa disciplina de artes, Tia Vanusa trouxe para vocês hoje um teatro mágico. E esse teatro mágico, ele vai apresentar uma música linda. Sabe como é o nome dessa música? Essa música se chama Presente, ou Presente. E aí nessa música ela vem dizendo que a vida é feito um livro aberto. E aí a nossa missão, de todos nós, a nossa missão é a educação. Tanto nós professores, a música vai falar um pouquinho do professor, mas eu acredito que a missão de nós professores, a missão da nossa escola e a missão também de vocês pais é com a educação dos filhos de vocês. Essa música vai falar um pouquinho sobre isso. E essa educação, ela não se dá somente na sala, na escola. Não, ela se dá na sala, na tela, na rede, na vida. Essa educação faz parte da nossa vida. Observem aí essa música, O Presente, e aí vocês percebam toda essa encenação teatral que está por trás dessa música. Observe cenário, observe figurino, observe que ele não usou a máscara, mas ele pintou o seu rosto. Veja tudo isso nesse teatro mágico com a música O Presente. Oiá, 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 oiá. Professor, minha bússola guia, orienta a razão, meu caderno de caligrafia, caminhando vou, recolhendo as pedras, dá-me rumo, mentor, abra as portas, minha chave mestra, minha chave mestra. Seu valor em mim jamais dispersa, de mãos dadas correr,
contigo e com minhas próprias pernas, feixe de rumo que o mundo nos nega, meridiano de luz, da volta que a vida leva, que a vida leva. Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida, alcança quem busca feito sol. Ilumina, ilumina, presente professor. Hoje é dia de quem todo ano ora e sempre é o luzeiro de quem voa. A janela, o retrato, o avião que vai partir. A janela, o retrato, o avião que vai partir. Luz guia no universo, aprendi contigo. A vida é feito um livro aberto, solução pro cotidiano que anseia. Nossa missão, educação, clareia, clareia. Na ventania o farol, na sala, na tela, na rede, na vida, alcança quem busca feito sol. Ilumina, ilumina, presente professora. Hoje é dia de quem todo ano ora e sempre é o luzeiro de quem voa. A janela, o retrato, o avião que vai partir. A janela, o retrato, o avião que vai partir. Tá vendo um pouquinho sobre o teatro grego, e aí vocês se recordem que lá em geografia a gente estudou um pouquinho sobre os aros olímpicos e sobre as Olimpíadas, e as Olimpíadas elas também surgiram lá na Grécia Antiga. E aí a gente vai fazer em educação física agora, a gente vai fazer uma comparação sobre essa relação físico e mental, a importância da atividade física para o corpo e para a mente. E aí quando a gente volta no tempo, que a gente viu isso lá em história, quando a gente volta nas fontes históricas e volta lá na Grécia Antiga, a gente vai percebendo que antigamente as pessoas adoravam o corpo físico, a estrutura física. Na Grécia Antiga, o corpo era algo muito valorizado. O culto ao corpo era uma das principais características, na verdade, dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, onde o aspecto físico do homem ele era glorificado e exaltado. Na verdade, somente os homens, naquela época, somente os homens podiam participar dos Jogos Olímpicos e o corpo físico deles, eles eram glorificados e exaltados. Eles viviam, na verdade, em busca de um corpo perfeito. Eles tinham essa mentalidade de que, através da atividade física, através do exercício físico, eles iam chegar à plenitude de um corpo perfeito. E aí a gente fica observando, Tia Vanusa vai colocar aí algumas imagens e Tia Vanusa vai lendo a legenda de cada uma, vão observando, desde essa primeira imagem lá da Grécia Antiga, a estrutura desse corpo era exatamente a estrutura de um corpo perfeito.
E ele era como se fosse um deus naquela época. E aí Tia Vanusa depois vai mostrar algumas outras imagens de atletas da atualidade. E aí a gente fica pensando que se esses atletas tivessem vivido lá na Grécia Antiga, eles eram como deuses, pela rapidez, pela força, pela agilidade. Observem aí essas imagens que Tia Vanusa trouxe para vocês de alguns atletas que tinha essa relação do corpo físico e mental. Na verdade, não é somente o corpo físico mais importante, mas é o corpo e a mente. Veja essas imagens aí, Tia Vanusa já volta. Então, observem essas 3 imagens. A primeira, o Discóbolo de Myron, a estátua esportiva mais famosa do mundo, e aí mostra o ideal olímpico da Grécia Antiga. O corpo nu é mais ágil, forte e próximo dos deuses. E aí, se a gente tivesse na Grécia Antiga, se a gente vivesse lá, esse velocista era um Nilde Araújo, de 79 quilos, 1,82 metros, além de atleta, ele seria um poderoso guerreiro. E essa atleta, Mayla Machado, de 65 quilos e 1,67 m, ela corre os 100 metros com barreira na casa dos 12 segundos. É o tempo que você demora para ler essa legenda. E olha só esses outros exemplos de atletas olímpicos. Nós temos aí a Larissa Barata, de 42 quilos, de 1,58 m. Ela estica o máximo cada uma de suas fibras musculares. Tudo isso sem perder o charme e, é claro, seguindo à risca a sensível coreografia de seus movimentos. Observem também Murilo Fischer mostrando toda essa concentração e esforço aliada à tecnologia dos acessórios da roupa, da bicicleta, que faz o atleta se superar nessa prova de estrada, e tantos outros atletas que se utilizam das tecnologias e do corpo. Em português vocês vão estudar aí na página 29, e se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia conversar muito sobre isso aí. O que é que eu concordo? O que é que eu acho de tudo isso? Qual é o certo? A fábula da cigarra e da formiga, já foi reescrita por vários autores em épocas diferentes, e cada um deles inclui sua própria interpretação. Cada autor coloca lá na fábula da cigarra e da formiga o seu pensamento, a sua concepção, o que é que eles acham que é o certo. E aí, olha que interessante. Assim, também há variações para a moral da história. Então, essa mesma história que a gente já viu, a moral lá da cigarra e da formiga em fábula era uma, em prosa já era outra moral. E aí a gente tem 3 outras morais para essa história. Observe. Para Jean de La Fontaine, a moral da história foi a seguinte: deve-se prever o dia de amanhã. Então, Jean já pensava como a formiga, que a gente tinha sim que pensar no dia de amanhã, prever o dia de amanhã. Para Monteiro Lobato, escritor brasileiro, ele colocou assim: os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Ele colocou isso, Monteiro Lobato, como moral da história, da reescrita que ele fez. E aí eu acredito que ele quis dizer assim, que na verdade os poetas, os pintores e os músicos, eles vivem o presente. Eles são felizes, eles vivem a cantar. E aí Êxopo escreveu assim: os preguiçosos colhem o que merecem. Então ele já era contra a história da cigarra viver cantando, né? Observe que cada um tem um pensamento diferente para a mesma fábula. E aí vem uma conversinha, vocês vão fazer a leitura. Qual você concorda, qual você discorda? Vocês escolheriam alguma dessas ou vocês pensariam em outra? E por último, e mais importante, aí nós temos um jogral. O que é que Tia Vanusa gostaria que vocês fizessem? Tia Vanusa gostaria que vocês gravassem. Peça ajuda à mamãe, a um irmão, a alguém da casa de vocês, e gravem esse jogral lá da página 21 e 22. Tia Vanusa vai pedir para vocês, pega o livro, faz a leitura do jogral da página 21 e 22. Se tiver 2 pessoas aí na casa, um faz a fala do narrador, outro faz a fala do personagem, ou então somente vocês mesmos fazem a leitura do narrador e dos personagens. Aí tá pedindo para dividir as falas no conjunto de voz, então vocês podem mudar o som da voz. Ou então simplesmente grava vocês lendo esse poema da cigarra e da formiga.
Por quê? Porque tia Vanusa gostaria de avaliar como é que está a leitura de cada um. Esse videozinho não vai ficar para ninguém, vai ficar só para tia Vanusa. Então nem precisa ter vergonha, vocês vão mandar para tia Vanusa, tá bom? Se vocês permitirem, claro, tia Vanusa coloca no grupo. Mas se não, vai ficar somente para tia. Tá ok? Então, nossa atividade de português hoje é uma reflexão de toda essa página 29. Mas, tia Vanusa, eu gostaria de pedir para vocês gravarem esse jogral da cigarra e da formiga da página 21 e 22 e mandar para tia Vanusa. Tá ok, meus amores? Então, essa é nossa tarefa de hoje. Vamos lá recapitular para ver se a gente entendeu direitinho. Primeiro, tia Vanusa falou um pouquinho sobre o teatro grego. Então, vocês vão lá para o livro de artes. Aí vocês vão abrir na página 18 e 19, faz a leitura da página 18, faz a leitura desse textinho, observa aqui o teatro grego e aí vai fazer as atividades da página 29. Faz lá no caderno, na disciplina de artes, tá bom? Responda bem direitinho aí qual emoção é transmitida por cada uma dessas máscaras da comédia e da tragédia, que vocês inclusive confeccionaram essas máscaras na aula passada. Como você chegou a essa conclusão? Você já assistiu a alguma comédia? Aí pede para comentar, mas aí vocês registram, tá ok? Essa é a nossa atividade de artes. Em educação física, a gente refletiu um pouquinho sobre o corpo físico. Não vai ter nenhuma atividade em educação física. É mais uma reflexão. Como a gente estava aqui falando sobre a Grécia Antiga, tia Vanusa trouxe a informação de que lá na Grécia Antiga, o corpo era algo muito valorizado. As pessoas cultuavam o corpo como a gente cultua um deus. Então, eles valorizavam muito o aspecto físico de cada um. Esse corpo era exaltado, era glorificado. Somente os homens, e eles viviam na busca por esse corpo perfeito. Tia Vanusa comentou com vocês que é importante a gente manter esse equilíbrio do corpo físico com o nosso corpo mental. Na aula de ontem, inclusive, Tia Vanusa falou sobre a importância da gente cuidar bem do nosso corpo. Corpo físico, corpo mental, corpo espiritual. E em português, por último, vocês vão fazer as atividades da página 29. Tia Vanusa aproveitou lá o teatro mágico que fala sobre o presente para se recordar um pouquinho das histórias da fábula da cigarra e da formiga, que uma vivia o presente, outra vivia o futuro. E aí a gente vem vendo nessa página 29 aí que cada autor que fez a reescrita dessa fábula colocou a sua moral da história, cada um de um jeito diferente. E aí, qual é a nossa concepção? Qual é a moral da história que a gente acha mais certa? Tá ok? Então, por último, vocês vão filmar lendo essa historinha aí da cigarra e da formiga da página 21 e 22. Vai mandar esse videozinho para tia Vanusa. Tá ok, meus amores? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Feliz dia e até amanhã.